Olá, sejam todos bem-vindos à nossa disciplina de Fisiologia Vegetal. Essa disciplina faz parte da matriz curricular do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Goiás. Aqui é a professora Sabrina Miranda. Hoje nós vamos falar sobre nutrição mineral em plantas. A nutrição mineral, então, é a ciência que se preocupa em estudar como as plantas obtêm e utilizam os nutrientes minerais. Estes nutrientes minerais a planta retira da solução do solo, principalmente na forma de íons, cátions e ânions. Então, estes elementos são absorvidos pelas raízes na forma de íons inorgânicos. Com estes nutrientes minerais, mais a água, mais a energia solar, a planta faz a síntese de compostos, de todos os compostos que ela necessita e que ela utiliza para o seu crescimento e seu desenvolvimento. Nós sabemos que hoje, com a agricultura moderna e com esta população crescente que nós temos em nosso planeta, uma população de mais de 8 bilhões de pessoas, há sim uma demanda muito grande por alimentos e pela produção destes alimentos. E a indústria de fertilizantes veio para revolucionar a produção de alimentos, a produção agrícola. Contudo, muito do que é aplicado em termos de fertilizantes são perdidos, ou seja, as culturas vegetais elas usam menos da metade dos fertilizantes que são aplicados. Grande parte destes são perdidos na forma de lixiviação, ou seja, as chuvas acabam lavando esses nutrientes do solo e eles vão escoar para as águas superficiais ou subterrâneas. Também podem se associar a partículas do solo e contribuir para a poluição atmosférica e, consequentemente, com as mudanças climáticas. O aumento na disponibilidade de nitrogênio, por exemplo, na forma de nitrato e amônio, liberados para o ambiente por atividades antrópicas e depositados no solo por chuva, que a gente chama de deposição atmosférica, está alterando ecossistemas em todo o mundo. Então, a gente vê aí o impacto da fertilização e do excesso da aplicação de fertilizantes na agricultura, o que acaba gerando um evento em cascata e alterando ecossistemas em todas as regiões do mundo, tanto ecossistemas terrestres quanto ecossistemas aquáticos também. Então, no contexto da nutrição mineral, nós vamos denominar de elementos minerais essenciais, aqueles que participam de modo intrínseco na estrutura de determinados compostos ou ainda no metabolismo da planta, ou seja, catabolismo e anabolismo. O elemento também ele é essencial se a sua ausência causar anormalidades severas no crescimento, no desenvolvimento ou na reprodução das plantas, ou ainda que a ausência deste elemento essencial pode impedir que a planta complete seu ciclo de vida. Então, nós vamos falar de todos os elementos que são considerados essenciais para o metabolismo das plantas. Historicamente, os elementos essenciais, eles são classificados de acordo com as concentrações relativas que eles são encontrados nos tecidos das plantas, nos tecidos vegetais. Então, eles podem ser classificados como macronutrientes, quando essa quantidade, essa concentração relativa, ela é maior, ou ainda quando eles são considerados micronutrientes, quando essa quantidade, essa concentração relativa nos tecidos, ela é bem baixa.
Aqui nessa tabela, que eu retirei lá do livro do Tais Zager, aqui embaixo no slide tem a referência, tem a fonte, eu utilizei muito esse livro da Fisiologia e Desenvolvimento Vegetal do Tais Zager, mais recente, que é de 2017, para elaborar esta aula para vocês. Então, essa primeira parte da tabela mostra os níveis nos tecidos de elementos essenciais requeridos pela maioria das plantas. Então, essa primeira parte da tabela, a gente tem os elementos que são obtidos, que as plantas retiram da água ou do dióxido de carbono. Então, a gente tem o hidrogênio, o carbono e o oxigênio. Então, o hidrogênio e o oxigênio vêm principalmente da água. E o carbono do gás carbônico, do dióxido de carbono. Então, a gente tem o símbolo químico, hidrogênio H, carbono C e oxigênio O, e o percentual, aí é em percentual mesmo, de presença desses elementos na matéria seca, na biomassa seca. Então, a gente tem aí que o hidrogênio corresponde a 6% da matéria seca, o carbono, 45%, e o oxigênio também 45%. Se a gente somar, já dá 96%, ou seja, 96% dos compostos orgânicos tem na sua constituição carbono, hidrogênio e oxigênio. E o restante? E os outros 4%, para a gente inteirar 100%? Aí são os elementos obtidos do solo. Olha que interessante. E aqui, nessa primeira parte, a gente tem os macronutrientes. Como eu disse, são aqueles que têm uma concentração relativa um pouco mais alta, e isso dentro destes 4%, entendem? Então, o nitrogênio ele representa aí 1,5% na matéria seca, e isso é muito em termos de macronutrientes. O potássio, símbolo K, 1%. O cálcio, Ca, 0,5%. O magnésio, Mg, 0,2%. O fósforo, P, 0,2%. O enxofre, símbolo S, 0,1%. E o silício, Si, 0,1%. Então, estes macronutrientes são obtidos do solo e as plantas terrestres absorvem estes elementos na forma de íons, como nós falamos, cátions e ânions, por meio das raízes. Continuando então a tabela anterior, aqui eu destaquei os micronutrientes, aqueles que são encontrados na matéria seca numa quantidade muito pequena, tanto é que aí a unidade já não é mais percentual, a unidade já é parte por milhão. Olhe bem. Só que, por mais que eles sejam encontrados em quantidades muito pequenas, eles são essenciais. Se eles não estiverem presentes, determinado composto não será sintetizado, uma proteína não poderá ser formada, uma enzima não vai funcionar, ou seja, é aquela quantidade muito baixinha, mas que é essencial para o metabolismo, para o crescimento, para o desenvolvimento, para o ciclo de vida da planta. Então, aí a gente tem o cloro, Cl, que dá aí 100. O ferro, Fe, 100 também. O boro, símbolo B, 20, parte por milhão. O manganês, Mn, 50. O sódio, Na, 10. O zinco, Zn, 20. O cobre, Cu, 6. O níquel, Ni, 0,1. Olha que é bem menor ainda em comparação aos demais. E o molibdênio, Mo, 0,1 também. Então, com isso, a gente vê que eles são requeridos em quantidades bem baixas, mas como eu já frisei, sem eles, o metabolismo da planta
não fecha, não se completa. Como eu disse para vocês, a classificação mais antiga é com base na concentração que aquele elemento é encontrado na matéria seca, ou em percentual ou em parte por milhão, e aí a gente vai classificar como macro ou micronutriente. Contudo, hoje as pesquisas elas estão mais voltadas para essa classificação a partir do papel bioquímico e a função fisiológica que aquele elemento vai desempenhar. Então, aí, nessa primeira parte que eu selecionei dessa outra tabela, a gente já tem a classificação com base nessa função biológica ou bioquímica. Então, aí, esse primeiro grupo, que é constituído pelo nitrogênio e enxofre, a função principal deste grupo, né? São nutrientes que fazem parte de compostos de carbono. Então, o nitrogênio. Por que o nitrogênio é tão importante? Porque ele entra na constituição de aminoácidos, das amidas, das proteínas, dos ácidos nucleicos. Lembrando que os ácidos nucleicos vão fazer parte do DNA, do RNA, nucleotídeos, coenzimas, hexosaminas e entre outros. E o enxofre? O enxofre ele entra como componente da cisteína, cistina e metionina, que são aminoácidos. Também ele entra na constituição do ácido lipóico, da coenzima A, que a gente vai ver mais para frente, quando a gente estiver falando lá da respiração, tiamina pirofosfato, glutationa, biotina, enfim, vários compostos de carbono que são importantes no metabolismo da planta. E o nitrogênio e o enxofre, eles são assimilados pela planta por reações bioquímicas envolvendo principalmente oxidação e redução. Quem oxida perde, quem reduz recebe. Lembram disso? E eles formam ligações covalentes com os compostos de carbono, criando estes compostos orgânicos. Daí a essencialidade do nitrogênio e do enxofre. Esse segundo conjunto, esse segundo grupo, que aí a gente tem o fósforo, o silício, o boro, são nutrientes importantes no armazenamento de energia e na integridade estrutural. Olha que interessante essa questão do papel bioquímico e da função fisiológica que esses elementos desempenham. O fósforo, a gente tem que lembrar lá do ATP, adenosina trifosfato, ou seja, tem fosfato, tem fósforo. Então, o fósforo ele é componente de açúcares fosfato, de ácidos nucleicos, de nucleotídeos, coenzimas, fosfolipídios, que entra na constituição das membranas, né? Ácido fítico, ou seja, ele tem papel central em vários processos bioquímicos, metabólicos da planta. E ele também envolve aí nas reações que tem a moeda energética da célula, que é o ATP. O silício ele é depositado como sílica, né, nas paredes celulares. E ele contribui para as propriedades mecânicas destas paredes, lembrando que as plantas, elas têm parede celular de celulose, mas outros compostos, como a gente já viu lá na revisão sobre célula, eles entram na constituição da parede celular. E aí, o silício, na forma de sílica, ele vem para auxiliar nessas propriedades mecânicas, incluindo rigidez e elasticidade da parede. O boro, ele forma complexos importantes que a gente chama de manitol, manano e outros constituintes também da parede celular.
ele está envolvido no alongamento da célula, ou seja, quando a célula se divide, ela fica pequena. Então, uma célula mãe faz mitose, se divide em duas células filhas. O que ela tem que fazer? Ela tem que expandir, alongar, para ela ficar no tamanho de uma célula adulta, de uma célula diferenciada. E vários elementos vão participar deste processo. Então, o boro ele está envolvido neste alongamento celular e também no metabolismo dos ácidos nucleicos, do DNA e do RNA. Então, neste grupo 2, a gente tem elementos que participam de reações de armazenamento de energia, integridade estrutural, porque envolve membranas, presente nos tecidos vegetais na forma de fosfato, borato, ésteres de silicato e também eles podem estar ligados a moléculas orgânicas, como o açúcar fosfato, onde a gente tem ali uma glicose fosfato, por exemplo, que está ligado no fósforo. E um dado interessante é que a família Equisetácea, né, que a gente tem lá o equiseto, é um grupo ali de plantas que requerem o silício para completar seu ciclo de vida. Então, ele é essencial para que essas plantas completem seu ciclo de vida, mostrando aí mais uma vez a importância deste elemento. Continuando, aqui nós temos o grupo 3, que são os nutrientes que permanecem na forma iônica, na forma de íons, cátions ou ânions. Então, a gente tem aí o potássio. O potássio, ele é muito importante no metabolismo da planta, porque ele atua como cofator enzimático em mais de 40 enzimas. Olha isso, gente. Isso descrito na literatura. Provavelmente tem mais que a gente ainda nem sabe. Ele é o principal cátion, ou seja, ele tem carga positiva no estabelecimento do turgor celular e na manutenção da eletroneutralidade celular. Olha a importância do potássio. Por isso que a maioria dos fertilizantes vem NPK, nitrogênio, fósforo, e olha aí o potássio, que é um cofator muito importante para a ativação de enzimas. O cálcio. O cálcio ele entra na constituição de paredes celulares, principalmente da lamela média. Ele também é requerido como cofator por algumas enzimas que atuam na hidrólise de ATP e de fosfolipídios, e ele também pode ser um mensageiro secundário em metabolismo, em regulação metabólica, em vários processos metabólicos da planta. O magnésio, Mg, ele é muito famoso porque ele entra na constituição da molécula de clorofila. Mas não é só isso, ele também é requerido por enzimas envolvidos, né, que participam da transferência de fosfato. Então, a gente tem a participação do magnésio em outros processos metabólicos, além de ser o constituinte da molécula de clorofila, que é essencial para a fotossíntese. O cloro, ele é requerido para reações fotossintéticas envolvidas na evolução do oxigênio. Quando a gente estiver falando lá de fotossíntese, a gente vai lembrar do cloro. O zinco, ele é um constituinte importante de algumas enzimas, como a alcodesidrogenase, a desidrogenase glutâmica e a anidrase carbônica. Então, ele acaba participando também de enzimas importantes no metabolismo e também ele é um elemento que hoje está associado ao crescimento das plantas. O sódio, ele está envolvido na regeneração do fosfenol piruvato em plantas C4 e CAM. CAM é mecanismo ácido das crassuláceas, como a gente vai ver quando estivermos falando sobre fotossíntese. C4 e CAM são duas rotas fotossintéticas que algumas plantas podem fazer.
E a gente lembra lá da bioquímica, né, as famosas bombas de sódio e potássio, por isso que na tabela está escrito que o sódio substitui o potássio em algumas funções, né, lembrando lá da bioquímica. Então aí neste grupo a gente tem, os elementos, 6 elementos que são encontrados nos tecidos como íons livres, dissolvidos na água do vegetal, ou como íons eletrostaticamente ligados a substâncias presentes na parede celular. E a gente tem que destacar que estes elementos, muitos são cofatores enzimáticos, participam da regulação do potencial osmótico. Lembrando, o que é potencial osmótico? Potencial osmótico é potencial de movimento de água, água entrar ou água sair. E estes íons, sódio, potássio, eles estão envolvidos com potencial osmótico. E água, gente, é essencial para tudo, né? E além disso, eles estão envolvidos também neste controle da permeabilidade de membranas. As membranas são seletivamente permeáveis. Muitos destes íons vão participar aí na regulação desta permeabilidade de membranas. Por último, o grupo 4 traz nutrientes envolvidos em reações de redução e oxidação. São essas reações redox. Então, a gente tem o ferro, que o ferro ele é muito importante naquelas cadeias de transferência de elétrons. Então, ele é constituinte de citocromos, ferroproteínas não M envolvidas na fotossíntese. O ferro também participa da fixação de nitrogênio, principalmente lá nas leguminosas que fazem associações com bactérias do gênero Rhizobium, na respiração. Então, para a gente ver que ele participa aí fotossíntese e respiração, ou seja, ele é muito importante. O manganês, ele é requerido para a atividade de algumas enzimas, como desidrogenase, descarboxilases, quinases, oxidases, peroxidases. Ele também está envolvido em enzimas que são ativadas por cátions. O cobre, Cu, ele é um componente do ácido ascórbico oxidase, que é uma enzima, que vai atuar ali no metabolismo do ácido ascórbico. A tirosinase, monoaminoxidase, uricase, citocromoxidase, fenolase, lacase, ou seja, toda terminação ase é de enzima e ele participa aí ativando ou como componente destas enzimas. O níquel, ele é um constituinte também da urease, que é uma enzima que vai participar do metabolismo da ureia. Então, ele também atua ali na associação com bactérias fixadoras de nitrogênio e ele é um constituinte das hidrogenases. O molibdênio também participa aí de enzimas, nitrogenase, nitrato redutase, xantina desidrogenase. Para vocês verem que nesse grupo a gente tem muito elemento que vai participar de reações envolvendo enzimas e envolvendo transferência de elétrons. Esse destaque principalmente para o ferro, que é muito importante ali nas cadeias de transferência de elétrons, como a gente vai ver, tanto na fotossíntese quanto na respiração também, mais à frente no nosso conteúdo programático. É importante falar também de alguns elementos que não são essenciais, mas que algumas plantas podem acumular. Aqui vamos destacar o alumínio, o selênio e o cobalto. O alumínio, as plantas em geral, elas acumulam ali uma quantidade pequena de alumínio, entre 0,1 e 500 microgramas por grama de matéria seca. E tem estudos que mostram que a adição de pequenas quantidades de alumínio numa solução nutritiva pode estimular o crescimento vegetal. Então, assim, não se sabe ao certo
qual é a função metabólica do alumínio, mas já tem alguns estudos mostrando aí que ele pode auxiliar no crescimento vegetal. Algumas plantas nativas do cerrado, os pau-terra, né, que é um grupo de plantas da família Volquiziaceae, algumas Melastomataceae, que é no cerrado são as quaresmeiras, elas também são conhecidas como plantas acumuladoras de alumínio. Vários estudos no cerrado mostram que essas plantas elas acumulam quantidades significativas de alumínio, principalmente nas folhas, no mesofilo foliar, mas ainda não se sabe ao certo porque, para que, o que elas fazem exatamente com o alumínio. Então, há muito espaço ainda para pesquisas. O selênio, alguns gêneros, Astragalus, Xylorhiza, Stanleya, são gêneros que sabidamente acumulam o selênio, mas também ainda não se sabe exatamente de que forma que o selênio atua no metabolismo. A própria castanha do Pará, a amêndoa, né, que a gente usa na alimentação, ela é rica em selênio, né? Então, assim, tem estudos que mostram que o selênio, em pequenas quantidades, ele é bom para a nossa saúde, para a saúde do homem, mas em altas quantidades ele pode ser tóxico. Então, a gente tem que ir acompanhando, porque as pesquisas, elas trazem novidades sempre. O cobalto, ele é parte da cobalamina, né, que é um componente que entra aí na vitamina B12 e nos derivados. Ele pode entrar na composição também de enzimas de micro-organismos fixadores de nitrogênio de algumas bactérias. E hoje se sabe que a deficiência de cobalto bloqueia o desenvolvimento e a função de nodulação nestas plantas que fazem associações com bactérias fixadoras de nitrogênio. Então já há indícios que ele é um elemento importante aí nestas associações simbióticas. Só complementando então o slide anterior, na questão do alumínio, né? Os solos do cerrado, os solos da nossa região, os latossolos, eles são solos que têm um alto teor de alumínio, né? E muitas vezes este alumínio ele é tóxico para as plantas cultivadas. E olha que interessante que muitas plantas nativas do cerrado, como eu citei o exemplo das Volquiziáceas e Melastomatáceas, elas convivem com este alumínio, elas até acumulam alumínio nos seus tecidos vivos, vivem com eles felizes aí, completam seu metabolismo, seu ciclo de vida, e já as plantas cultivadas, para elas crescerem e se desenvolverem bem aqui na nossa região, nos latossolos, precisa se fazer correção, né? Evitar que este alumínio seja tóxico para as culturas. Então, é muito interessante este ponto de vista aí do natural e do antrópico. Neste slide aqui, então, gente, é a questão de que um suprimento inadequado de um determinado elemento, destes todos que nós falamos que são essenciais, pode gerar o que a gente chama de distúrbio, né? A planta ela precisa de todos eles nas quantidades adequadas. O excesso pode gerar uma toxicidade à planta, a falta pode gerar também um distúrbio. Porque esse distúrbio nutricional vai gerar um distúrbio metabólico, ela vai deixar de produzir determinado composto, ela vai deixar de realizar de modo eficiente uma determinada reação ou processo metabólico. E aí, quando a planta apresenta esses distúrbios, aparecem os sintomas, que a gente chama de sintomas de deficiência de determinado elemento mineral. Muitos são característicos, só que é importante mencionar, e a gente vai falar isso mais à frente, que a gente consegue identificar bem a ausência de determinado nutriente, o que ele afeta metabolicamente falando no cultivo hidropônico.
aquele cultivo muito comum em hortaliças ali em solução nutritiva. A planta ela cresce num tubo de PVC com suprimento ali aquoso dos nutrientes essenciais para ela, bem balanceados, bem equilibrados de acordo com a demanda. Quando a planta ela cresce no solo é muito mais complexo, porque daí a gente vai ter uma interação, uma modificação muito grande e a gente não consegue determinar exatamente o que pode estar em falta ou em excesso ali, prejudicando ou até favorecendo o desenvolvimento da planta. E então, porque a maioria dos elementos essenciais tem múltiplas funções no metabolismo, fica difícil, às vezes, olhar um sintoma e já saber exatamente qual é a deficiência. Para tanto, a gente tem que fazer estudos, né? Coletar o solo, fazer uma análise de nutrientes nesse solo, mas para saber exatamente na planta também tem que coletar amostras foliares, levar para o laboratório e fazer uma análise de teor de nutrientes na folha ou nos tecidos vegetais para saber exatamente o que está em falta ou o que está em excesso, que pode estar causando algum tipo de distúrbio no metabolismo dessa planta. Algo interessante no contexto então da nutrição mineral também envolve mobilidade. O que é mobilidade? É o quão móvel é um determinado elemento mineral nos tecidos da planta. É a capacidade que esse elemento tem de ser retranslocado, de ser redirecionado de uma parte da planta para outra. Então, a mobilidade envolve isso, nessa capacidade da planta deslocar, translocar determinados elementos, e aí a gente tem os elementos móveis, que são aqueles que a planta consegue deslocar ele, dependendo da necessidade de uma parte de um tecido para outro, e os elementos imóveis, aqueles que ela não consegue, né? E aí eu só vou lembrá-los aqui que é muito interessante, por exemplo, as plantas que são caducifólias ou decíduas, aquelas que perdem suas folhas durante o período da seca. Então a gente tem que observar que quando a planta vai fazer isso, ela faz mobilidade de elementos antes de perder a folha. Por quê? É uma inteligência, né? Como o Stefano Mancuso comentou, a inteligência das plantas. Então, elas vão aproveitar para translocar, para redistribuir aquilo que ela pode antes de perder aquela estrutura, aqueles compostos que foram difíceis de serem produzidos. Então, antes da planta perder a folha, ela chupa, né? Tira tudo que ela pode, ou seja, os elementos móveis, mobiliza ele para uma outra parte, partes em crescimento, ou ela estoque, enfim, ou ela produz flor, no caso do ipê, o ipê perde as folhas para produzir flor, e flor é um órgão muito caro, então ele aproveita esses elementos minerais para produzir outros compostos. Então, ali nessa tabela, nós temos os elementos minerais classificados com base na mobilidade. Os móveis: nitrogênio, potássio, magnésio, fósforo, cloro, sódio, zinco, molibdênio. Já os imóveis: cálcio, ou seja, está lá na parede celular, não consegue tirar. Enxofre, que está presente em alguns aminoácidos, também não consegue retirar. O ferro, que participa de muitas reações da cadeia transportadora de elétrons, tanto na respiração quanto na fotossíntese, a planta não consegue mobilizá-lo, o bório e o cobre. E aí, essa mobilidade também, como a gente estava falando de deficiência, muitas vezes, quando a planta está passando pela deficiência de um determinado elemento, ela também mostra sinais translocando, mobilizando esses elementos móveis para outras partes. Então, é muito comum, assim, ela apresentar sintomas em folhas velhas,
porque ela está mobilizando, retirando o elemento móvel da folha velha para jogar para uma parte jovem, em crescimento. Aí você já tem uma expectativa do que pode estar em falta. Mas no caso, quando ela está com deficiência de elementos imóveis, aí é o contrário. Normalmente o sintoma ele vai aparecer em folhas jovens, né? Então a gente começa a perceber o quão é interessante essa questão da mobilidade e dos sintomas. E hoje alguns estudos mostram que o hormônio citocinina, que a gente vai ver mais à frente, quando estiver falando dos hormônios vegetais, que as citocininas elas estão envolvidas na mobilidade desses elementos nos tecidos. E a citocinina é um hormônio da divisão celular. Então, uma coisa acaba se relacionando com outra, né? Muitas vezes ela desloca esse elemento para fazer divisão celular e para aproveitar para o crescimento de uma nova parte ali na planta. Nestes próximos slides, eu vou comentar sobre alguns sintomas de deficiência de nutrientes minerais, mas ressaltando que muitos se sobrepõem e que fica muito difícil a gente saber exatamente, só com base no sintoma, principalmente na planta que cresce no solo, qual é o elemento que está em falta, que está deficiente. Mas é importante saber, pelo menos em linhas gerais, porque a gente associa a função. Então, o nitrogênio, a deficiência rapidamente inibe crescimento. Isso porque o nitrogênio, nós vimos lá atrás, ele entra na constituição dos aminoácidos, das proteínas, dos ácidos nucleicos, ele é muito importante. E a maioria das espécies que estão com falta de nitrogênio vai apresentar o que a gente chama de clorose, ou seja, ela começa a ficar amarelada. O enxofre. A deficiência também leva a clorose, da mesma forma que o nitrogênio, redução do crescimento e acumulação de antocianinas, que são pigmentos avermelhados, arroxeados, tá? O fósforo. Quando a planta está com deficiência de fósforo, normalmente ela vai apresentar um crescimento atrofiado da planta inteira. Muitas vezes a folha ela fica com uma coloração de um verde muito escuro, pode ficar mal formada ou ainda com manchas necróticas, que são partes mortas mesmo ali de tecido que começa a necrosar, que começa a morrer. Professora, como que fica sabendo isso, né? Não é fácil determinar exatamente o que a falta de um determinado nutriente, elemento mineral desencadeia, porque eles exercem múltiplas funções no metabolismo da planta, mas normalmente as pesquisas elas são feitas ali em condições controladas, muitas vezes em condição de hidroponia também. Com relação ainda aos sintomas, né, de deficiência, no silício, plantas que estão com deficiência de silício são mais suscetíveis ao acamamento, que é o tombamento daquela planta, ela fica ali mais maleável, ela perde resistência, acaba tombando. Os estudos mostram também que elas são mais propícias à infecção fúngica. E no caso do boro, uma ampla variedade de sintomas aparecem quando a planta está com deficiência de boro, mas podemos destacar a questão de necrose preta de folhas jovens e gemas terminais. Os caules podem ficar muito rígidos e quebradiços, né? Quebram à toa. E a dominância apical pode ser perdida, e com isso a planta começa a se ramificar de um modo anormal também. Os estudos mostram que a deficiência de potássio gera clorose em manchas ou marginal, que pode evoluir para uma necrose, né? Os caules ficam mais delgados, mais finos e fracos, com entrenós bem curtos.
No caso do cálcio, também ocorre necrose de regiões meristemáticas, aquele tecido com alta capacidade de divisão celular começa a ficar necrosado, principalmente nos ápices de raízes e folhas jovens, e elas também as folhas podem também ficar deformadas quando está com falta de cálcio. O magnésio, né? A planta com deficiência de magnésio apresenta clorose, que é ficar amarelada entre as nervuras foliares de folhas velhas, e também senescência e abscisão foliar prematura, ou seja, envelhecimento da folha prematuramente, e essa folha também vai cair antes do tempo. Deficiência de cloro causa murcha de ápices foliares, clorose e necrose generalizada, e as folhas também podem ficar com um tamanho menor, crescimento reduzido. No zinco, a falta de zinco reduz o crescimento dos entrenós. O nó, gente, é aquela porção do caule onde sai uma folha. O entrenó é o espaço entre dois nós, ou seja, entre duas folhas, tá? Então, a falta de zinco leva a uma redução do crescimento dos entrenós, as plantas vão ficar com um aspecto em roseta, né? As folhas vão ficar muito congestionadas. As folhas também podem ser pequenas e retorcidas, com margens levemente enrugadas. No caso do sódio, planta sequatricã, isso é metabolismo fotossintético, né? Rotas fotossintéticas que a gente vai estudar lá na fotossíntese. Mas a planta sequatricã que está com falta de sódio exibe clorose e necrose ou ainda podem bloquear o florescimento. A deficiência de ferro também causa clorose entre as nervuras de folhas jovens. O manganês também clorose entre as nervuras, associado ao desenvolvimento de pequenas manchas necróticas. O cobre, ocorre formação de folhas com coloração verde escuro, que pode conter manchas necróticas. As folhas ficam retorcidas ou mal formadas, podem cair, ter abscisão foliar prematuramente, ou as flores serem estéreis, você tem uma flor que não tem gineceu e androceu. No caso do níquel, né? A falta deste elemento pode levar ao acúmulo de ureia em folhas e isso causar necrose de ápices foliares. E o molibdênio, a falta gera clorose generalizada entre as nervuras e necrose de folhas mais velhas. Então, vocês percebem que, de modo geral, né, a deficiência da maioria dos elementos gera clorose. Por isso que visualmente é muito difícil de definir qual é o elemento que está em falta. Tem que fazer coleta da folha, levar para um laboratório e pedir uma análise de nutrientes foliares para a gente saber o que realmente está em falta. Além disso, doenças virais, doenças causadas por vírus podem gerar clorose também, e aí você acha que é falta de nutriente, e na verdade não é alguma doença causada por vírus. Bom, gente, as raízes, eu gosto muito daquele TED do Stefano Mancuso que eu passei para vocês lá na primeira aula. Eu vou disponibilizar ele no Google Sala de Aula, caso vocês queiram assistir novamente. Mas ele fala uma coisa fantástica, né? As raízes representam assim o cérebro das plantas, por isso que ele traz a raiz da inteligência das plantas, né? E pensando aí nas plantas terrestres, a raiz está em contato com o solo, ela interage com esse solo, ela percebe o ambiente ali no entorno da planta. Água e nutrientes minerais são essenciais para o metabolismo da planta. E aí, esse gráfico que o Thais Zager gosta muito de apresentar, ele mostra o seguinte: lá embaixo no eixo X a gente tem o pH lá do solo onde a raiz está em contato. Se a gente observar, o pH aí está variando de neutro, que é em torno de 6,5 a 7,
caindo para 4 ele vai para ácido, subindo para 9 ele vai para alcalino. Então vejam bem, na faixa aí de 5,5 e 6, se a gente subir observando, a maioria das barrinhas estão com uma espessura mais larga. Isso reflete a disponibilidade do nutriente. Então, nessa faixa de 5,5 a 6 é a melhor faixa de crescimento de raiz, melhor faixa de pH do solo para a raiz crescer. Por quê? Porque a maioria dos elementos minerais essenciais estarão disponíveis para a raiz absorver e para a planta se desenvolver. Então, aí, ó, nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre, cálcio, magnésio, ferro, manganês, boro, cobre, zinco e molibdênio, todos estão com a barrinha bem larga nessa faixa. Se eu for para a direita, para o neutro alcalino, a tendência é diminuir a disponibilidade de alguns elementos. E se eu for para o ácido, abaixo de 5, que já é muito ácido, também. A gente vê ali que na faixa do 4, só o manganês que fica bem disponível, o restante tudo diminui, né? Então, mostra essa influência do pH do solo na disponibilização desses nutrientes e de que forma, né, que ocorre essa interação aí da raiz da planta com os elementos. A gente vê que a faixa do 5,5 a 6 é a melhor faixa de pH para crescimento das raízes devido à maior disponibilidade de nutrientes para absorção. Então, aqui nesse slide, a gente está observando aí uma porção do solo, né? O solo, ele é um complexo, na verdade, porque ali a gente tem que pensar nos atributos físicos, químicos e biológicos. O solo tem que ter ar, porque os seres vivos que estão nesse solo dependem do ar para respirar. Ele tem que ter água, né? Porque a água também é essencial para os seres vivos. E ele tem elementos, componentes orgânicos e inorgânicos que também vão ser importantes neste complexo. Então, o solo ele é uma mistura heterogênea de substâncias que estão ali distribuídas em fase sólida, líquida e gasosa. A fase sólida são as partículas de solo, que a gente pode colocar em linhas gerais, argila, silt e areia, né? Como a gente já tinha até comentado anteriormente. A fase líquida é essa solução do solo ali que tem água. E a fase gasosa é o ar, que está ali também nos espaços porosos desse solo. Por isso que quando o solo fica compactado, ele vai virar um solo morto, não vai ter ser vivo ali, porque vai tirar água, vai tirar ar e aí ninguém vai conseguir sobreviver. E essas fases, sólida, líquida e gasosa, elas vão interagir com esses nutrientes, ora ficando disponíveis, ora não ficando disponíveis. Então, nesse esqueminha aí do Theis-Zager, mostra essa troca catiônica sobre a superfície de uma partícula de solo, né? Troca de cátions, aí o exemplo, o potássio, o cálcio e o magnésio. E aí, os cátions, eles são adsorvidos, eles são ligados sobre a superfície de uma partícula de solo, porque essa partícula é carregada negativamente, como a gente vê as cargas negativas aí no esquema. E eles vão ficar fazendo trocas, então a adição de um cátion, como o potássio que está aí em azul, ao solo, vai deslocar um outro cátion, o cálcio, por exemplo, da superfície do solo, e aí ele sai da partícula do solo e vai para a solução do solo. Quando ele está na solução, é o momento ideal para as raízes absorverem. Então, essas trocas catiônicas ali entre as partículas de solo e a solução do solo possibilita, ora, o elemento ficar indisponível para ser absorvido pela raiz, ora, estar disponível e a raiz absorve e a planta utiliza esse elemento. Por isso, a frase:
Essas fases interagem com os nutrientes minerais, as fases sólida, líquida e gasosa do solo. As raízes, elas variam muito, elas diferem muito ali o sistema radicular, a forma como essa raiz cresce entre as espécies vegetais. Em linhas gerais, a gente fala que tem o sistema pivotante e o sistema fasciculado, né? Sistema radicular pivotante é comum, é característico das eudicotiledôneas e o sistema radicular fasciculado é comum, é típico das monocotiledôneas. Mas na prática, as raízes elas têm esse crescimento aí muito diferente, né? O tempo de vida das raízes varia muito. As raízes elas podem ter um tempo de vida bem curto. Então, às vezes a raiz ela é produzida, ela vai ficar ativa ali, viva na planta um mês, dali ela morre, né? Ela vai fazer parte da matéria orgânica do solo e a planta vai produzir outra raiz. Então, no caso das gramíneas, alguns estudos mostram que de 3 em 3 meses elas vão trocando suas raízes. Não é que morrem todas e nascem todas, é igual o nosso cabelo, né? Todo dia cai cabelo, todo dia nasce cabelo e a gente não fica careca. Então, a gente pode fazer uma analogia lá com o sistema radicular: nasce raiz, morre raiz, mas ali você olha, no geral, tem muitas raízes, né? E a faixa de solo até 30 centímetros de profundidade é a faixa onde a gente vai ter mais raízes. Claro que algumas raízes podem crescer mais, são raízes profundas. As plantas do cerrado, as árvores, podem ter raízes que chegam a mais de 10 metros. Mas isto não é o comum, isto é, na verdade, incomum, né? De modo geral, a maior parte do sistema radicular das plantas está nessa faixa mais superficial do solo, até 1 metro, e até 30 centímetros a gente vai ter ali cerca de 70% das raízes das plantas. As raízes, elas podem crescer continuamente ao longo do ano, como a gente comentou, isso se as condições forem favoráveis de disponibilidade de nutrientes, de água e de ar. Então, a região ali do solo, onde a gente tem a raiz em contato com o solo, com o ar, com a água, a gente chama de rizosfera. Então, é essa região que circunda esse microambiente ali de solo, ar, água, que está circundando as raízes. O desenvolvimento das raízes, ele depende do meristema, né? O meristema é aquele tecido com alta capacidade de divisão celular, que tem as células meristemáticas. Então, esse esqueminha que eu coloquei para vocês é uma representação diagramática de um corte longitudinal da região apical, do ápice da raiz. Então, se a gente observar aí de baixo para cima, a gente tem a coifa, né, que é essa camada de células aí cobrindo o meristema. Então, essa pontinha a gente chama de zona meristemática. Então, aí tem a coife, tem o centro quiescente. Olha que interessante. Essas células que estão aí bem no ápice da raiz, bem na pontinha da raiz, que chama centro quiescente, elas têm sensibilidade à gravidade. Elas percebem para onde que tem que crescer. Raiz tem geotropismo positivo e fototropismo negativo. E ela percebe muitas vezes essa gravidade, né, que ela está puxando ela para baixo, então ela cresce em direção ao centro da Terra, geotropismo positivo. Ainda aí na zona meristemática, essa região de rápida divisão celular, que é justamente o tecido meristemático. Mais ao meio, a gente tem a zona de alongamento, que daí a gente já tem uma maior diferenciação, né? Já tem a epiderme, já tem o córtex, já tem a endoderme com as estrias de Caspari, lá mais ao centro, xilema e floema, e na porção mais acima no esquema já é a zona de maturação, onde tem o aparecimento dos pelos radiculares, que a gente viu na aula anterior.
a importância que eles têm para a absorção de água e também elementos minerais. Toda essa cor cinza que vocês estão vendo aí envolvendo o ápice é que a raiz, principalmente a coifa, ela secreta uma mucilagem, então forma essa bainha de mucigel, que também é uma estratégia de proteção do ápice radicular, da raiz. Então, a gente fala que o desenvolvimento da raiz ele depende do meristema. As raízes elas percebem o ambiente de uma forma muito fina, muito delicada, muito sensível. Então, elas apresentam gravitropismo, tigmotropismo, quimiotropismo, hidrotropismo. Então, essa percepção química, essa percepção da água, essa percepção tátil, essa percepção da gravidade. Então, a raiz, ela é, como o Stefano Mancuso falou, é a raiz da inteligência das plantas, devido à percepção de fatores ambientais que ela apresenta. A gente fala que as plantas terrestres, elas têm essa natureza anfíbia, né? Porque uma parte dela fica no solo e uma parte fica em contato com o ar. Então, o caule, as folhas, a gente chama de parte aérea porque está acima do solo e está em contato com o ar diretamente ali. Já a raiz está no solo. Então, se a gente for pensar assim em termos de estressores, né? Na parte aérea tem alguns estressores. A luz pode estar em excesso e pode prejudicar a planta, a temperatura pode ser muito elevada, a umidade pode estar muito baixa. No solo, a gente percebe que o solo acaba tamponando, já acaba equilibrando ali, reduzindo efeitos de temperaturas extremas, por exemplo, que o solo é sempre úmidozinho, fresquinho, né? Então, ele tampona as raízes de temperaturas extremas. Contudo, teor de gás carbônico, oxigênio, água e nutrientes minerais, é muito heterogêneo tanto espacialmente no espaço, na região, na porção daquele solo, quanto ao longo do tempo, né? Ao longo das estações do ano. Aqui no Cerrado a gente só tem duas estações, né? Verão, que é chuvoso, e inverno, que é seco. Então, isso também muda ali a disponibilidade de gás carbônico, oxigênio e água, bem como nutrientes nesse solo. E as raízes têm que estar ali o tempo todo monitorando estas variações. Hoje se sabe que as micorrizas, né, que são associações simbióticas de raízes com fungos, fungos micorrízicos, são muito importantes para as plantas terrestres. Então, micorrizas são relações simbióticas, ou seja, os dois organismos que participam da relação serão beneficiados. No caso, o fungo, ele vai receber da planta principalmente compostos orgânicos, que a planta fez fotossíntese e passa uma parte para ele. A planta se beneficia do fungo porque fungo tem uma capacidade muito melhor de absorver determinados elementos minerais do solo do que a planta. Até porque o fungo ele explora melhor esse solo, né? Ele se ramifica muito no solo. Então ele aumenta significativamente a superfície de contato ali da raiz com o solo. E existem, descritos na literatura, dois tipos de micorrizas. As micorrizas arbusculares, que hoje se sabe que elas ocorrem em cerca de 90% das plantas terrestres. O principal fungo envolvido nesta relação simbiótica é o Glomeromicota, e 80% das micorrizas arbusculares são com esse fungo. E no esqueminha aí do Tais e Zager, temos os dois tipos de micorrizas, né, arbusculares. Então, mostrando aí que a forma de colonização do fungo na raiz. O segundo tipo de associação micorrízica são as ectomicorrizas. Os dados mostram, né, os dados científicos, que essas
esse tipo de associação ele é mais recente, do ponto de vista evolutivo. O grupo de fungo que participa das ectomicorrizas são os Basidiomycota ou Ascomycota, e elas são formadas por muito menos espécies. Os dados mostram que é muito comum nas Pinaceae, que são os pinheiros, os abetos, nas fagáceas, a faia, o carvalho, que são plantas europeias, né, gente? As salicáceas, o choupo e o álamo, as betuláceas, que são as bétulas, e também nas mirtáceas, como o eucalipto, que é uma planta lá da Austrália, que é muito plantada em todo o mundo. Aí no esqueminha a gente tem uma representação diagramática de uma secção longitudinal de uma raiz que tem ectomicorriza, para a gente ver a diferença entre a ectomicorriza e a micorriza arbuscular, a forma de interação dos fungos com as raízes. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre nutrição mineral. É um tema muito interessante, muito vasto. Desejo a todos bons estudos. Espero que vocês tenham muitas dúvidas e que postem essas dúvidas na nossa sala de aula virtual no Google Sala de Aula. Aqui é a professora Sabrina Miranda e aguardo vocês no nosso próximo encontro.